O estudo de hoje trata dos aspectos gerais do islamismo. Nós vamos começar pontuando que é a religião que mais cresce no mundo, tendo 20% da população mundial de adeptos, e não mais concentrada no mundo árabe, como muitos supunham. Hoje está espalhada pelo mundo inteiro. Do ponto de vista geográfico, a sua origem se deu na Península Arábica, localizada na Ásia Ocidental, no noroeste da Palestina, no sul do Oceano Índico, a leste do Golfo Pérsico e a oeste do Mar Vermelho. Uma região muito conhecida por nós por ser, então, um berço do cristianismo e judaísmo. Seguindo, então, era uma região desértica que abrigava povos nômades e beduínos, um comércio ambulante. No seu litoral tinha um comércio mais apurado no que se tratava das cidades litorâneas, tendo destaque então a cidade de Aden, de Meca. A religião pré-islâmica, como podemos dizer, era uma religião politeísta, era a religião que predominava na região. Meca já era o centro religioso. Caaba era o templo sagrado. A pedra negra, ela vinha a ser o símbolo de adoração. Nesse contexto geral, nasceu em Meca, no ano de 570, o profeta Maomé. Pobre, da família Hashemita, órfão, aos 6 anos de idade, ele foi criado pelo avô e pelo tio. Aos 15 anos, ele se tornou beduíno e viajava pelo deserto comercializando. Assim ele conheceu a Síria e a Palestina. E a partir de uma revelação dada a ele pelo anjo Gabriel, ele então institui as bases da doutrina islâmica. Porém, ele assimilou elemento de duas outras grandes religiões monoteístas, que seria o judaísmo e o cristianismo. Através dessas bases de conhecimento religioso, então ele fundamenta com a revelação e cria então a religião islâmica, que Islã vem de submisso, de submissão, submisso a Deus. Alá seria o único Deus, o soberano. Maomé então vem a ser esse profeta de Deus e constitui o livro sagrado do Alcorão. O Alcorão, ele traz em seus capítulos, capítulos mais longos, mais curtos, começando então pelos mais longos, e o primeiro capítulo ele baseia-se na oração. E nós apresentamos então os princípios básicos, do islamismo. O primeiro princípio é orar 5 vezes ao dia, voltados para Meca, que seria a cidade sagrada. Então, durante 5 vezes diárias, eles param o que estão fazendo para realizar as suas orações. Essas orações elas envolvem todo um ritual de posicionamento, de desprendimento, de preparação. Ela não ocorre de qualquer forma. Um outro princípio básico do islamismo é que todo islâmico, todo muçulmano ele tem que pelo menos uma vez na vida a Meca. Isso envolve o princípio da peregrinação. Ele tem que se deslocar até Meca, pelo menos uma vez na vida. Jejuar sempre no mês do Ramadã. Nesse jejum no mês do Ramadã, aonde eles não comem carne, aonde eles jejuam, aonde eles não praticam sexo de forma alguma. E desse período são dispensados então os idosos, as crianças, elas não participam do mês do Ramadã. Outro princípio básico para eles é o princípio de dar esmolas, aonde os mais favorecidos, eles ajudam os menos favorecidos. Esse faz parte de um dos princípios, e sendo então o quinto princípio, viver o jihad.
o sacrifício que inspirou, então, a, a Guerra Santa. Outras crenças envolvem o islamismo, como a ressurreição, o juízo final, a crença no céu e no inferno, nos anjos e nos demônios, no pecado e na salvação. E a vinda de um Messias, que seria o Salvador. Dentro da religião islâmica existem algumas proibições muito importantes. Os seus seguidores, eles não podem fazer o consumo do álcool. Segundo eles, o álcool traz em si impurezas, né, e reveladoras. Então, o consumo do álcool é proibido. Outro ponto seria a carne de porco, né, que seria uma carne tida por eles como imunda. Se nós remontarmos os períodos, né, históricos e algumas curiosidades, o porco, como eram tribunômades, né, tanto os beduínos como os nômades, eles migravam muito de um canto para o outro, eles precisavam fazer, eles cuidavam muito com a questão sanitária ao redor das tendas, né, ao redor dos acampamentos. E os porcos é que fazia todo esse papel de sanitarismo, né, de limpeza. Então, para eles os porcos eram tidos sempre historicamente como animais imundos, porque eles tinham esse papel, né? O que explica, né, toda essa questão de rejeição com o porco em si. A questão dos jogos azar também são proibidas, porque toda a riqueza do homem não pode ser colocada em risco, né, através dos jogos de azar. Eles condenam o trabalho na sexta-feira, né, que seria um dia de santificação, a reprodução da figura humana, sob qualquer forma. Há em algumas localidades, inclusive, a questão da fotografia, ela é vedada, ela é complicada. Então, são curiosidades que vale a pena conhecer, né? E a questão a usura, né? Os juros abusivos, né? E o homicídio, que também é totalmente condenado. É desaprovado dormir até depois da saída do sol, né? Comer ou beber depois do ato sexual, sem antes ter realizado o banho obrigatório ou uma ablução, urinar sobre a água parada. Então são curiosidades assim que envolvem, né, os seguidores dessa doutrina. Muito também é falado sobre o papel da mulher, que para eles, imprescindivelmente, ela tem que ser fiel, totalmente submissa, obediente, ela não pode de forma nenhuma expor seu corpo, sobre nenhuma hipótese, e ela tem que aceitar a poligamia, o fato do esposo ter outras esposas, e aceitar o repúdio e o fato de ser devolvida à família. Então, dizem que os fiéis, eles controlam, né, os seus olhares, e é colocado, então, as burcas para que elas possam esconder os seus corpos, né, e não mostrar os seus atrativos. Sem contar que devem ser extremamente recatadas e só podem revelar as mãos e parte do rosto. Os tecidos são escuros, de forma nenhuma são transparentes. Então, são algumas, né, colocações dessa doutrina que, condenada por muitos, mas talvez até por falta de conhecimento, né, dela própria, e por também, né, ela ter, com o passar dos anos, surgido os grupos extremistas, né, que contradiziam alguns pontos e que acabou levando a religião a uma deturpação, a um preconceito das pessoas com um olhar, né, sobre todos os acontecimentos que envolvem, então, o povo muçulmano, né, o povo islamita.
Então, seria essa a minha contribuição. Há outras curiosidades, né, que eu gostaria de apresentar a vocês, mas ficamos por aqui. Uma boa noite a todos.